Em tempos de mudanças climáticas e eventos extremos, refletir sobre o futuro é urgente. Este é o tema da Semana do Meio Ambiente em Campinas. Vereadores aprovam em primeira discussão projeto que regulamenta a doação diária para a Arquidiocese de Campinas. Debate público aqui na Câmara Municipal de Campinas aborda o impasse entre a Prefeitura e o Cândido Ferreira. Projeto de lei do vereador Felipe Marquesi autoriza a Prefeitura a implantar semáforos inteligentes com o uso de inteligência artificial. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 32 minutos, nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776 ou pelo nosso QR Code apontando a câmera do seu celular aqui embaixo da sua tela. E hoje é o Dia do Meio Ambiente e estão programadas diversas atividades pela cidade. A repórter Luana Galiza vai nos contar sobre este dia especial e como a população pode participar. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Lu! Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal Câmara Notícia. E quem vai passar toda a programação e os dados dessa semana especial aqui é o secretário do Clima, Adegas. Boa tarde, obrigada por nos receber aqui. A gente viu que você está bem envolvido aqui com toda a programação. Secretário, qual a importância de ampliar a programação do Dia do Meio Ambiente para toda uma semana? Essa é uma semana, todos os dias é dias do ambiente, né? A gente fazer a prevenção é muito importante. Mas essa semana, que é uma lei que foi instituída em 2000, então nós estamos na 25ª edição da Semeia. E esse ano o tema da Semeia, que é clima, inovação e sustentabilidade e tecnologia, então é muito importante e temos mais de 100 ações, como você disse, essa ampliação que foi ocorrendo naturalmente, o envolvimento das nossas secretarias, das autarquias, das universidades, da sociedade civil. Então essas 100 ações, elas são muito importantes para a gente aproveitar essa semana para fazer uma conscientização ainda maior da nossa sociedade sobre as questões ambientais. E o que o tema deste ano procura provocar na população aqui de Campinas? O tema é porque a própria inovação sempre, eu acho que não só a administração pública, mas a própria sociedade tem que se inovando, né? E a nossa cidade é a capital nacional da inovação e tecnologia. E isso dentro da sustentabilidade. Eu acho que é isso que ela provoca, a gente ter esse compromisso de estarmos evoluindo cada vez mais, mas dentro da sustentabilidade daquilo que a natureza nossa necessita e precisa, né? O senhor citou a palavra compromisso e é isso que Campinas vem fazendo. De que forma a cidade tem se preparado para os impactos da crise climática? A nossa cidade é uma das cidades acima de 500 mil habitantes que tem um dos melhores planos de ação climática. Nós temos aí um plano que vai até 2050, inclusive, para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Então isso é muito importante que essas ações se concretizem de fato. E hoje essas ações elas não ficam só dentro do nosso município. Porque quando a gente fala de ação climática, dos eventos extremos do clima, né, eles não ficam só dentro do nosso território. Então ele expande, as questões ambientais têm que ser expandidas. E o nosso prefeito Dário Saad, nesse momento, que é o presidente da região metropolitana de Campinas, tem levado essa discussão regionalmente e tem sido muito bem aceito pelas cidades que têm que ter esse comprometimento com as nossas questões ambientais.
Além disso, a participação popular, né, do pessoal durante essa semana, essas trocas na CEMEIA vão ajudar aí a ter novas políticas públicas com relação ao meio ambiente, essa troca com a população? Sim, eu acho que as grandes políticas públicas, ela acontece quando a gente ouve a sociedade. E a gente tem feito isso com muita propriedade. E esse é o momento onde há essas trocas de informação, né? Nesses eventos, nesses encontros, nos debates. Hoje pela manhã nós estamos fazendo uma live que faz parte da nossa programação da Câmara Temática de Saneamento e Meio Ambiente da região metropolitana de Campinas. A gente está explicando tudo sobre o Reconecta, que é um grande projeto não só de Campinas, que inclui os nossos parques lineares, como a região metropolitana, na elaboração dos corredores ecológicos. Então isso é muito importante e tenho certeza que é o momento de ouvir todo mundo. Às vezes uma simples ideia transforma num grande projeto, numa grande política pública. É informação e conscientização misturado ali com diversão. Qual que é a programação aqui geral para essa semana? Nós temos aí parques, nós temos que os nossos parques, na verdade, é mais que um parque, são pontos turísticos, né? Então, local de convivência, convivência social e de passeio mesmo. Recebemos muitos turistas aqui todos os dias nos nossos parques. Então, eu fico muito feliz de estar ocupando essa pasta e essa semana com mais de 100 atividades aí. As nossas APAs, né, que são referências a nível nacional. Então é muito gratificante. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, estamos à disposição. E venham curtir todas as políticas públicas, os nossos parques, os parques lineares, a nossa APA e as atividades da nossa programação da Semana do Meio Ambiente. É só você colocar lá, CEMEIA 25, que vai aparecer toda a nossa programação, o que está apto aí à nossa cidade de Campinas. E olha, a programação é para todo mundo, para todos os gostos, como vocês viram, olha, vai de Michael Jackson até Raça Negra, é para geral, gente, venham, participem. Gabriel, é com você. Ao fundo, né, deu para ouvir aí a apresentação musical muito bacana. Quero agradecer a nossa repórter Luana Galiza e ao secretário, né, municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Brás dos Santos Adegas Júnior, pela disponibilidade do tempo com a nossa equipe e as informações sobre o dia de hoje e também toda a programação até a próxima semana. Vamos falar sobre trânsito agora. Atenção em motoristas que circulam ali pela região do DIC 4, próximo ao Parque Vista Alegre, devem ficar atentos às mudanças a partir de hoje, viu? Porque a INDEC ativou novos semáforos no cruzamento da Avenida Pastor João Prata Vieira com a Rua Maria Dolores. A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária, beneficiando pedestres, motociclistas e também motoristas que transitam aí pela região. Então, você que passa pelas vias Pastor João Prata Vieira, Carmen de Ângeles Nicoletti, em direção ao DIC 5, a Avenida Emily Cristiane Giovanni e quem vem pelos dois sentidos da Rua Maria Dolores, então, tem semáforo na região. Vamos falar sobre saúde agora, uma notícia importante que a Prefeitura de Campinas acabou de enviar. Olha só, Secretaria de Saúde reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, do zika vírus e também do chikungunya. Então, essas áreas estão acima com o número de casos. Na região leste, são 4 bairros: o Jardim Guanabara, o Cambuí, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e Botafogo. Atenção você, morador da região noroeste, hein? Muitos casos no Jardim Garcia, Vila Castelo Branco e Vila Padre Manuel da Nóbrega e também Campina Grande e Residencial São Luís. Região norte de Campinas, no Jardim Aurélia tem muitos casos, assim como no Jardim do Vovô, Vila Prost de Souza, Vila Teixeira, Vila Nova, Residencial Parque Bandeirantes e também Vila Iap. Na região sudoeste de Campinas, atenção você, hein, morador da Vila União, do Jardim Ieda, Jardim Santa Lúcia, Jardim Capivari,
Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Cristina, Vila Aeroporto e Chácara Santa Letícia. Na região sul de Campinas, o alerta fica para os moradores do Jardim San Diego, Jardim Nova América, Jardim Irmãos Sicristi e Residencial da Paz. E na região suleste, na Vila Industrial, Vila Lemos, Jardim São Fernando e Jardim Paranapanema. Mas eu sempre reforço aqui, né? Muito importante para você que está nos acompanhando, nós vivemos em sociedade. Então olha aí na sua casa se não tem água parado, em vaso de planta, vaso sanitário que não está sendo utilizado, deixar com a tampa fechada, sempre observar o ralo também, se não tem água parada. É um movimento que todo mundo precisa fazer, olhando na sua residência, conversando com o vizinho, grupo de WhatsApp com a família, é uma luta de todos para nós diminuirmos aí os casos de dengue e também, né, outras doenças na nossa cidade, já que é o transmissor, o Aedes aegypti, de outras doenças como chikungunya e também o Zika vírus. Meio-dia mais 42 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 34ª reunião ordinária. A repórter Mina Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que atualiza e corrige uma lei de 1957 que doou uma área no bairro Nova Campinas, onde está construída a Igreja Santa Rita de Cássia. O vereador Nick Schneider falou dessa atualização, inclusive com a correção do destinatário da doação. Antigamente, o dimensionamento de área tinha muito menos precisão, tínhamos muito menos ferramentas para se delimitar áreas geográficas de um terreno, de um espaço, no caso, na época, espaço público. Esse terreno já havia sido doado na época para o bispado, não era nem para a arquidiocese, para o bispado, e lá se construiu a Igreja de Santa Rita, está construída no Nova Campinas. Então esse projeto busca regularizar a área numa nova demarcação geográfica que foi feita e, além disso, corrigir o termo de doação, que era para o bispado e agora é para a Arquidiocese de Campinas, que como é chamado agora o órgão que regulamenta e cuida de todas as paróquias. O projeto ainda vai passar por um segundo turno de votação antes de seguir para a sanção do prefeito. Ainda na 34ª reunião ordinária, um item foi retirado de pauta e outros 4 foram aprovados. O resultado completo você confere lá no site campinas.sp.leg.br e a íntegra da reunião está no youtube.com/TV Câmara Campinas. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o impasse na renovação do contrato entre o Serviço de Saúde, Dr. Cândido Ferreira, e a Prefeitura motivou a vereadora Mariana Conte a realizar um debate público. O debate público sobre saúde mental, que teve como responsável a vereadora Mariana Conte, foi realizado por conta do impasse na renovação do contrato entre o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Prefeitura, que tem gerado a manifestação de trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental. O movimento está fazendo um ato e vocês podem ouvir o que é a reivindicação. A reivindicação principal é a continuidade dos serviços e dos empregos. Hoje a rede Cândido Ferreira atende 6.200 usuários por mês, né? Então é um universo bastante grande de pessoas que são atendidas, sendo 700 pessoas em situação de rua. São pessoas que estão passando por sofrimento mental, então precisam de uma assistência. E a verdade é que a gente está vendo aí um processo muito grave de precarização do serviço, ao mesmo tempo essa ameaça do encerramento do convênio. A reivindicação é pela continuidade, pela que a Prefeitura, né, atenda aí
a necessidade para a continuidade do convênio, com todos os serviços, sem nenhum corte, sem nenhuma precarização, mas também a luta pela ampliação da rede própria, a luta pela que a gente consiga ter mais trabalhadores, mais um atendimento mais humanizado e também reverter esse processo de precarização que infelizmente a rede já sofreu. Também compuseram a mesa Wagner Romão, Gustavo Peta e Paola Miguel. Quero dizer que hoje, é um dia de luta, para que a saúde mental da nossa cidade, mais do que ser vista, ela seja reconhecida e valorizada. O prefeito Dário Saad tem apresentado muitas dificuldades de discussão com esse importante serviço oferecido pelo Cândido Ferreira aqui no município. Nós temos que ter uma ação muito rápida, com relação a esse tema do Cândido Ferreira, dessa situação limite que a prefeitura tem a responsabilidade, ela tem que ser chamada à responsabilidade. É muito importante essa atividade hoje para a gente aumentar a denúncia sobre a irresponsabilidade da prefeitura em relação a esse tema. A negligência, a irresponsabilidade, deixar chegar a uma situação limite como essa, quando usuários estão ameaçados de não ter o seu atendimento previsto e de direito, como nós estamos chegando no dia de hoje. Segundo o serviço, o convênio assistencial deveria ter sido renovado em maio. A expectativa dos trabalhadores era de um reajuste de 23%. Porém, a prefeitura ofereceu 5%. No debate público, convidados também falaram sobre o tema. São nesses momentos mais difíceis que a classe trabalhadora se levanta. E nós, pessoas usuárias, somos da classe trabalhadora. Não pode se esquecer isso. Então, um apelo aqui para que a gente faça essa luta coletiva. O vereador Felipe Marquesi protocolou um projeto de lei aqui na Câmara para autorizar o Poder Executivo a implantar o programa de semáforos inteligentes com o uso de inteligência artificial e tecnologia avançada de sensores em Campinas. A iniciativa seria voltada para os veículos da saúde e das forças de segurança da cidade para o atendimento das ocorrências, além de garantir mais fluidez para o trânsito. A tecnologia também beneficiaria o meio ambiente. Um projeto de lei ordinária de autoria do vereador Felipe Marquesi autoriza a Prefeitura a implantar o programa de semáforos inteligentes com uso de inteligência artificial, lógica fuse e internet das coisas. De acordo com a proposta, o programa permitirá que os semáforos operem de forma dinâmica, ajustando o tempo de sinalização conforme a demanda nas vias. É um projeto bastante importante que se dará através de segmentos como Polícia Militar, os corpos de bombeiros, o próprio SAMU. Qual que é a ideia do semáforo inteligente? Tem uma ocorrência importante, por exemplo, lá na região de Viracopos. Então, a partir do momento que o SAMU vai apertar um botão que vai acionar toda essa parte tecnológica que nós estamos falando através dessa lei. Os semáforos ficarão aos poucos ficarão verdes, uma onda que terá dessa sinalização e ficará aí a chegada desses carros especiais mais rápidos até o ponto aí que eles precisam chegar, que é ali num acidente de carro, que é numa operação importante de urgência para o município. Esse projeto de lei autoriza o Executivo a fazer essa análise, esse estudo para implantar no nosso município, em todos os locais, nos 4 cantos da nossa cidade, para dar mais agilidades, para que esses carros possam chegar ao destino o mais rápido possível. A lógica fuse, um tipo de sistema baseado em raciocínio aproximado, semelhante ao humano, será usada para interpretar situações de tráfego com maior flexibilidade. Já a tecnologia Internet das Coisas possibilitará a comunicação entre sensores, câmeras e centrais de controle, criando um ecossistema inteligente de gestão do trânsito.
De acordo com a INDEC, a empresa que gerencia o trânsito em Campinas, a cidade já contabilizava 72 semáforos inteligentes desde dezembro de 2024. A tecnologia beneficia o trânsito, a segurança e também o meio ambiente. Para que a ambulância não pegue trânsito, por exemplo, ali na John Boy do Lope, já é acionado antes, sabendo que o carro da ambulância vai chegar na John Boy do Lope, por exemplo. Então o trânsito, a fluidez será muito melhor e com certeza será muito mais rápido. Menos tempo dos carros parados, menos poluição, com certeza vai ajudar muito. E o mais importante é que esses setores, né, que são especiais na nossa cidade, o SAMU, Corpo de Bombeiros, carros que são totalmente importantes, que estão trabalhando pela urgência da população. No momento que a pessoa mais precisa, né, poderá chegar mais rápido. Então, com certeza vai ao encontro da nossa cidade, da nossa população, vai favorecer muito. Segundo o vereador, que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, o tema ainda será amplamente debatido na Câmara. Para se tornar lei, o projeto deve ser aprovado em 2 votações no plenário e, posteriormente, sancionado pelo prefeito. Já tem um estudo feito pela Unicamp, nós faremos uma audiência pública, virão, né, doutores, pessoas que já estão fazendo todo esse estudo, toda essa análise será demonstrado aqui na Comissão de Mobilidade Urbana, juntamente com o presidente da INDEC, com todos os responsáveis, para que a gente possa começar essas discussões e possa, na prática, se tornar realidade para a população. Preocupado com o meio ambiente, o vereador Wagner Romão protocolou um requerimento e quer informações da Prefeitura sobre implantação de um ecoponto no bairro Jardim Miriam. O parlamentar Wagner Romão protocolou o requerimento 1013/2025 sobre a implementação de um ecoponto no Jardim Miriam. Ali no Jardim Miriam há uma necessidade assim, permanente de um ecoponto naquele bairro, que abriga toda uma região ali próxima na região norte da cidade de Campinas, próximo também a Barão Geraldo, né? E há um movimento de moradores, desde a época da pandemia, que faz o tratamento, né, a manutenção da APP do Jardim Miriam, ali no Rio São Francisco. Segundo o vereador, alguns pontos referentes ao ecoponto já foram dados, ele só não foi implantado. É um trabalho muito bacana, muito interessante, e eles estão avançando para pensar como que eles podem tratar da questão do resíduo sólido em todo o bairro. Já fizeram várias tratativas com a Prefeitura desde o ano passado, só que infelizmente não aconteceu ainda a implementação do ecoponto. Então já há uma área destinada, já há um espaço dialogado inclusive com a comunidade, e nós estamos requerendo essa informação sobre por que ainda não foi implementado. E sobre a implantação, o professor reforça. Ela vai trabalhar para que a questão ambiental seja melhorada ali naquela região, para que a gente não tenha o descarte desse resíduo, que às vezes são de materiais até perigosos, né? Pode juntar lixo, pode juntar pragas, né, bichos peçonhentos, animais peçonhentos, enfim. Então a gente acha que é muito importante, mas que deve vir acompanhada de uma campanha, de um diálogo com a comunidade também. Em reunião solene, a vereadora Paola Miguel entregou o título de cidadão campineiro ao José Estrível. A reunião solene aconteceu na comunidade tradicional Ilê Acerolê, do Candomblé, lá no Parque dos Pomares. A vereadora Paola Miguel justificou a entrega do título de cidadão campineiro ao José Estrível. Que está aqui em Campinas já há muitos anos, que faz, né, de Campinas a sua terra e abraça a nossa cidade. E quando ele abraça a nossa cidade e traz, né, para a gente a possibilidade, né, religiosa com diversos filhos, mas também a sabedoria, né, o reconhecimento através da assistência social, muitas vezes a cidade de Campinas não abraça de volta. E pensar, né, no Pai Gita é pensar em como que a gente, muitas vezes, se doa sem olhar quem, se doa, né, sem esperar nada em troca. Então, Pai, esse é uma singela homenagem que a gente poderia fazer para você,
depois de tantos anos de dedicação a essa terra. Natural de Ariranha, interior de São Paulo, José Estrivo, o pai Gita, veio para Campinas com apenas 10 anos e já trabalhava auxiliando os pais. Na adolescência, começou prestando serviços para a guardinha e, posteriormente, passou a gerenciar uma grande rede no ramo fotográfico. Construiu identidade sacerdotal ao longo de mais de 30 anos, mantendo em Campinas uma casa da comunidade tradicional de matriz africana, localizada no Parque dos Pomares. Eu agradeço a todos, em especial ao meu orixá, Oxóssi, que é um grande caçador e que garanto que tem dedo dele nessa caçada, nessa luta. E a gente vai usar essa flecha para poder conseguir todas as outras coisas que a gente precisa. Ao deputado que aqui está, e que ele possa levar boas energias daqui para Brasília e que possa também nos representar em todas as nações de matriz africana, afro, LGBT ou qualquer coisa que precise para a gente estar no meio disso. Meu muito obrigado a todos. O deputado federal Alfredinho também esteve presente e salientou a importância de se respeitar as religiões de matrizes africanas. É uma religião que tem uma riqueza cultural muito importante, principalmente no Brasil, né? Das primeiras religiões aqui chegadas aqui no Brasil. As primeiras. Então, é importante e por isso tem que ter o seu respeito, precisa ser respeitada. Ao término, a comunidade entoou cantigas aos orixás regentes da casa. E a gente segue com as homenagens porque a Câmara de Campinas entregou a medalha Carlos Gomes ao MIS, Museu da Imagem e do Som, que completa 50 anos em 2025. Na semana Amilar Alves, que neste ano tem o tema Preservar um Futuro, a Câmara de Campinas entregou no último dia 30 a medalha Carlos Gomes ao MIS Campinas, Museu da Imagem e do Som, que comemora 50 anos. O espaço público, que carrega uma série de contradições e desafios em seu papel de preservação e integração social, recebeu a honraria por iniciativa da mesa diretora. Um vídeo-reportagem produzido pela TV Câmara Campinas foi apresentado no início da solenidade, que teve como homenageados os servidores que atuam e atuaram no local. Essa homenagem visa celebrar os servidores municipais responsáveis por garantir o acesso universal a esse equipamento público, sendo esses profissionais que responsáveis pela preservação do maior acervo audiovisual situado fora das capitais do interior brasileiro, solidificam a identidade e a memória cultural de Campinas. Entre eles, devemos reconhecer, e aplaudir o professor, historiador e servidor público Orestes Toledo, que trabalha e executa com maestria, com dedicação, com paixão, suas atribuições na instituição há mais de 30 anos. Acho muito importante homenagear trabalhadores. Agradecer também à Câmara Municipal, na pessoa da presidência, e de todos os vereadores que acataram essa ideia. Eu quero dizer, e pode ser estranho, quem está aqui diante de vocês não é o indivíduo Orestes, porque o indivíduo Orestes não viria aqui. Quem está aqui é um sujeito coletivo. São os trabalhadores do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Idealizado por um grupo de fotógrafos, cineastas e cineclubistas liderados por Henrique de Oliveira Júnior e Daís Peixoto Fonseca, o Museu da Imagem e do Som de Campinas foi oficialmente instituído
pelo poder público em 30 de dezembro de 1975, por meio da Lei Municipal 4.576 daquele ano. Norma que também criou a Secretaria Municipal de Cultura. Sou resultado do Museu da Imagem do Som, que eu sempre lá frequentei. Até que em 1990, concurso público, se tornei funcionário de carreira, né, servidor. E o que eu vou dizer não é retórica, não há demagogia. É o que eu digo e sinto sempre. No Museu da Imagem do Som de Campinas, acontece um fenômeno, que as pessoas que vão trabalhar, desde os primeiros funcionários, né, o senhor Henrique, a Daís Peixoto, e todos os funcionários, e até o mais recente, é um fenômeno. Chegam no museu, muitas vezes nem conhecem muito, e vestem a camisa do museu. Instalado no histórico Palácio dos Azulejos, patrimônio nacional, estadual e municipal, tombado pelo IPHAN, pelo CONDEFAT e pelo CONDEPAC, o museu abriga um vasto acervo fotográfico, audiovisual, musical e tecnológico. Hoje, o MIS Campinas desempenha funções formativas, oferecendo cursos, oficinas, seminários, sempre gratuitos, promove o lazer cultural e serve como palco para debates e palestras, mantendo viva a tradição do cineclubismo no centro da cidade. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros apontou que o aumento do consumo de ultraprocessados eleva o risco de morte precoce. A pesquisa estimou que, conforme a quantidade de ultraprocessados na dieta em cada país, as mortes precoces que podem ser atribuídas a esses alimentos variam de 4% até 14%. No quadro de hoje, uma nutricionista vai fazer um alerta sobre os perigos para a saúde e como manter uma alimentação mais saudável e equilibrada para as crianças e os adultos. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre os riscos de consumir alimentos ultraprocessados. Um estudo liderado por pesquisadores da USP e da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, apontou que o aumento de 10% dos alimentos ultraprocessados na dieta eleva o risco de morte precoce em 3%. A pesquisa foi feita com base em dados alimentares de 8 países, inclusive o Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a nutricionista Cíntia Hollet. Ela também é especialista em nutrição infantil e hoje coordenadora de projetos educacionais e sustentáveis da Sanutrim. Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Saúde Agora. É um prazer estar com vocês, estou à disposição para esse tema tão importante. Exatamente. Cíntia, antes da gente entrar de fato nesses perigos, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa que está acompanhando o que são os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por muitos processos, então não são os mais naturais, eles passam na indústria e geralmente acabam tendo uma composição com excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de corantes, de aditivo. Então, são alimentos que passam por vários processos, muitas vezes para dar palatabilidade, para dar sabor, para chamar a atenção das crianças, coloridos, com muito açúcar, muita gordura, gordura hidrogenada, gordura trans. Então, são alimentos que realmente são alimentos que devem ser evitados, principalmente com as crianças, com a primeira infância, que atrapalham os hábitos alimentares e principalmente a saúde deles e de todos nós, na verdade.
Com certeza. Cíntia, quais são os efeitos, né? Queria que você falasse um pouquinho dos efeitos desses alimentos no nosso organismo. O que eles acabam provocando, né? Desencadeando também aí outras doenças. Não, são alimentos altamente, digamos assim, viciantes, no sentido de que, como eles contêm, na grande maioria, muito açúcar, muita gordura, eles geram uma dependência, liberam hormônios como dopamina de prazer, que acabam sendo utilizados e consumidos por muitas crianças, porque geram realmente esse efeito de prazer. O perigo é que quando a gente está desenvolvendo esse paladar, principalmente na primeira infância, a criança acaba não aceitando outros alimentos mais naturais e fundamentais com nutrientes que são necessários. Então, esses alimentos atrapalham uma dieta equilibrada e saudável. O excesso de açúcar, o excesso de sal, o excesso de gordura, a gente sabe que aumenta o índice glicêmico, que causa diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e principalmente em excesso. O que a gente vê hoje em dia, esses alimentos estão sendo consumidos diariamente em alta quantidade. Então, isso tem feito com que a gente se depare com esses dados hoje assustadores de sobrepeso e obesidade, né? Tanto na população adulta como na população infantil. A gente vem vivendo agora uma pandemia de sobrepeso e obesidade no Brasil. Com certeza, aproveitando aí até esse gancho, né, da nutrição infantil, quais seriam as orientações, as principais dicas para os pais para que eles possam aí levar essas crianças para um caminho de alimentação mais saudável, mais equilibrada? Eu acho que a primeira dica crianças até 3 anos não devem consumir qualquer tipo de açúcar, né? Então, nem o açúcar aglomerado, nem o refinado, o mel também deve ser evitado nessa idade, procurar os alimentos mais naturais possíveis, né? As frutas, legumes, procurar dar uma alimentação para as crianças mais caseira e menos pacotes industrializados e açúcar. É um momento que a gente está escrevendo a história alimentar da criança e é um momento em que, se isso for introduzido, né, muito cedo, você acaba atrapalhando a introdução de outros alimentos. Então, isso já gera uma dificuldade depois para a gente modificar esses hábitos. Acho que, por conta da falta de tempo, a alimentação é muito importante a gente se organizar. A gente sabe que os pais trabalham fora, eu também sou mãe, tenho 2 crianças, a gente trabalha bastante, mas a gente precisa ter uma organização em casa, né, de cardápios, de compras, para que a gente possa estar, a gente, oferecendo, principalmente esses lanches que muitas vezes são consumidos na rua, né, onde tem a presença de ultraprocessados, tentar evitar ter esses alimentos em casa. Então eu falo, gente, não tem que ter a dispensa, né? Então nosso carrinho do supermercado tem que ter um cuidado redobrado do que a gente coloca em casa. Outra coisa são as exceções, na rua, no final de semana, numa festinha, mas o que a gente come diariamente, a gente tem que ter um pouco mais de consciência e de cuidado nesses hábitos. E claro, nós, pais, a gente precisa dar um exemplo quando a gente está perto deles. Então, tanto na mesa, como nossas escolhas, o que a gente vai, né, escolher e provar juntos, trabalhar com esses hábitos alimentares, fazer com que esse momento da alimentação seja um momento lúdico, divertido, de experiências, de oficinas. Então, aproximar a criança para esse mundo mais natural e mais lúdico do alimento, né, e afastar um pouco dos pacotes e das compras excessivas desses ultraprocessados, principalmente do supermercado, e não ter em casa, né? Acho que essa é a dica. Até porque, né, Cíntia, a gente sabe que quando a gente está com fome, chega em casa, não tem nada pronto ou preparado, a gente sempre corre para o mais fácil, né? Vai pro celular, pede uma comida ou busca algo, né, embalado, ultraprocessado, e aí que a gente desliza, né? Sim. Eu acho importante a gente dizer também que nem todo alimento industrializado, ele é ultraprocessado. Então, existem hoje no mercado, sim, opções industrializadas que possam ajudar no dia a dia e são mais saudáveis. Eu acho que a leitura do rótulo e a gente ter conhecimento, informação sobre o produto que está sendo oferecido ou comprado,
também é muito importante, porque eu sinto uma falta de conhecimento e de informação nesse sentido. Né? Então, acho que isso também é outra coisa que eu chamo a atenção dos pais e dos adultos, né, na escolha do produto. Até gostaria de falar um pouquinho desse assunto, sobre os rótulos, as embalagens. Você acredita que ainda falta mais transparência com relação a essas embalagens? Agora a gente tem aquele aviso, né, na embalagem, alto em açúcar, alto em gordura, mas isso é pouco ainda? É o suficiente? Digamos que é um primeiro passo, né, mas não é o suficiente. Eu acho que a gente ainda não tem ali, por exemplo, na tabela nutricional, separado o que é o carboidrato, o que é de fato é o açúcar, qual é o açúcar adicionado. Acho que as letras são muito pequenas, dos corantes, muita gente não sabe o que quer dizer esses números, né? E até siglas. Então, acho que isso seria muito importante. Quando o alimento é transgênico, poucos têm aquele Tzinho ainda. Eu acho que ainda falta muita transparência nesse processo de consumo, né, de alimentos. Cíntia, eu abri aqui o quadro, né, falando desse estudo. Queria saber sua avaliação, né, sobre essa pesquisa. Você acredita que é um número um pouco assim alarmante, assustador aí para a população? Porque a gente está falando em morte precoce, né? É algo grave. Sim, eu acho que a gente está passando agora por uma fase muito delicada. A gente sabe que a gente está em 47%, 48% da população adulta no Brasil com sobrepeso e obesidade, quase a metade da população. E isso atinge as crianças, né, 10%, 14% com sobrepeso e obesidade. Então a gente vê que essas doenças estão acontecendo muito mais cedo. A gente vê crianças diabéticas com hipertensão, crianças, né, com problemas de saúde muito novas. Então, isso é um alarme e é gritante. E eu gosto de comparar, por exemplo, claro que a gente não pode comparar com os Estados Unidos, que tem uma dieta muito ultraprocessada, e lá grande parte, passa da metade da população tem sobrepeso e obesidade, mas se a gente compara um país como o Japão, por exemplo, 4% da população é obesa. Então, é um número muito baixo. E o que eles fazem são regras muito rígidas e normas, principalmente da infância e dentro das escolas, com relação ao que é oferecido para a criança. E eu acho que a gente precisa ter um pouco mais desse cuidado. Acho que agora a gente vê, né, uma mudança um pouco dentro da legislação, nas cantinas, o que pode ser oferecido, mas a gente ainda precisa ter um pouco mais de cuidado, também de consciência dentro de casa e nas escolhas dos alimentos. Acho que sim, é um dado muito alarmante, e eu acho que esse dado ele não pode, a gente precisa contê-lo, porque senão ele ainda pode aumentar de uma forma acelerada. Exatamente. Você acredita, Cíntia, que a educação alimentar é um caminho para a redução desse consumo dos ultraprocessados? Com certeza. Eu acho que é nessa primeira infância que a gente desenvolve nossos hábitos alimentares. É na escola, hoje em dia, que as crianças passam a maior parte do tempo se alimentando. Então, chegam, tem o lanche, tem o almoço, tem o lanche da tarde, diariamente. Então, eu acho que a escola tem uma responsabilidade grande hoje em dia na educação nutricional dos alunos, nesses hábitos, e a gente vem acompanhando, né, projetos educativos nesse sentido, e sem dúvida nenhuma é ali que a gente está moldando esses hábitos para mais tarde. Tanto em casa, né, mas principalmente na escola, onde as crianças hoje passam grande parte do dia. Eu queria abordar com você agora uma questão mais polêmica, assim, o refrigerante. A gente sabe que tem o zero açúcar. Ele, mesmo assim, ele é ainda muito prejudicial? A gente pode ou não tomar? Tem nutricionista que fala que pode, tem nutricionista que abomina. Qual que é a sua opinião? Eu sou do equilíbrio, tá? Eu acho que o problema na nossa vida, o problema desses dados são os excessos. Eu acho que tomar todo dia, né, a Coca Zero ou a Coca normal vai fazer mal. São excessos. Não quer dizer que a Coca Zero, por ela não ter açúcar, ela é saudável. Não é saudável. Ela tem aditivos, ela tem, né, outros ingredientes que não são ingredientes saudáveis.
tem adoçante, né? Adoçantes artificiais. Então, acredito que sim, tanto a Coca normal quanto a Coca Zero, se for um consumo excessivo, e isso vai fazer mal. É claro que a nossa orientação é sempre a água, o líquido, né? Mesmo o suco em grande quantidade, e se ele for adoçado, enfim, ele pode também causar problemas. Então, a água, é o líquido que a gente deve, de fato, consumir. Agora, se a gente toma um refrigerante num final de semana, se a gente quer tomar um suco uma vez ou outra, se o suco é integral, enfim, aí eu acho que a gente já não teria esse problema. Então, eu não sou radical, eu acho que eu sou radical nos excessos e principalmente no que é oferecido diariamente como rotina, né? Agora, dizer que a Coca Zero ou a Coca normal é saudável e a gente deve, assim, eu não seria a minha orientação, né? Entendido. Você acredita que as políticas públicas, Cíntia, elas ainda faltam, né, na verdade, políticas públicas melhores para regulamentar essa questão dos ultraprocessados? Sim, acho que existe uma guerra grande, né, entre a indústria, alimentos e o governo, né, e as políticas que são colocadas. Sem dúvida, eu acho que existe uma falta, ainda muito pouco se faz nesse sentido. Então, a gente vê que existe movimentos grandes para isso, mas demora, né, para algo, de fato, se concretizar. E, sem dúvida, políticas públicas ajudariam bastante nesse sentido. Principalmente priorizando mais, né, as medidas, fiscalizando melhor, né? Eu acho que falta um pouco isso também, essa fiscalização maior para que os alimentos mais saudáveis, né, fossem aí priorizados, o que a gente não vê muito na prática também, né? Sem dúvida, acho que deveria ter vantagens, né, ou talvez benefícios, ou, né, menos taxação em produtos que sejam mais naturais, agrícolas, orgânicos. A gente deveria ter mais acesso a esses produtos. E geralmente a gente vê que não é muito o que acontece. Realmente, um incentivo maior aí para os orgânicos, né, que geralmente são mais caros também, né? Inclusive pequenos produtores, né? Pequenos produtores muitas vezes passam por tanta burocracia para poder legalizar e ter os produtos ali registrados. Enfim, a gente vê que ainda é muito difícil você trabalhar com produtos naturais e orgânicos para você se sustentar nesse sentido, né? Então, acho que isso precisa de uma atenção. Cíntia, para a gente finalizar, então, aqui o nosso quadro, eu gostaria que você deixasse um recado para a população, alguma dica, né, orientação, para quem está tentando aí manter uma dieta mais equilibrada, mais saudável, tentando diminuir o consumo aí dos ultraprocessados. Então, o que eu sempre falo é que na vida a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Que a gente pode comer de tudo, se for de uma forma moderada, e praticando atividade física, que é a forma com que a gente faz para gastar, utilizar esses alimentos, né? No dia a dia, a nossa rotina, ela deve ser organizada. A gente deve ter um cardápio equilibrado. As exceções, elas precisam ser no final de semana, para momentos especiais, de vez em quando. Eu acho que isso, tanto para os adultos quanto para as crianças, é importante ser colocado. O que faz mal é que a gente consome todo dia. Então, não é todo dia que a gente pode comer um fast food, não é todo dia. Essa refeição diária, ela precisa ser olhada com carinho, porque ela, de fato, vai ser e vai representar quem você é, né? E não, talvez não agora, mas daqui a 2, 3 anos, né, 4 anos, a gente vai entender o que a gente está comendo repercute diretamente na nossa saúde. Então, eu acho que, além da alimentação, eu gostaria de incentivar muitas pessoas a estarem fazendo alguma atividade física. Eu acho que cada vez menos as pessoas se preocupam com isso, e isso também é fundamental. Então, ter um estilo de vida saudável. E aí uma coisa, ela leva a outra, né? Então, a gente quebra um pouco esse ciclo do sedentarismo, da má alimentação, através de hábitos mais saudáveis, de uma rotina de exercício, de uma rotina de autocuidado. Isso é fundamental, é determinante, né? Como você quer viver, de que forma você quer viver e até quando você quer viver. Então, são coisas que são determinantes mesmo para a gente pensar sobre isso. Exatamente, até porque a gente é o que a gente come, né, Cíntia? A gente escuta muito essa frase.
Sim, exato. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso quadro e pela sua disposição em atender aqui a nossa equipe. Eu que agradeço e se cuidem. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Amanhã, tempo instável, com o sol aparecendo entre muitas nuvens aqui em Campinas por conta da passagem da frente fria pelo litoral. E isso traz reflexos aqui para a cidade. Com isso, existe até a possibilidade de pancadas isoladas de chuva, se acontecer de maneira fraca, mas ao longo do dia. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, nada de calorão e uma amplitude térmica pequena, porque a mínima é de 16, principalmente no início da manhã e também à noite. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas ela não passa dos 24 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.